Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula de hoje nós iremos fazer a correção da 8ª lista de exercícios, né? A nossa primeira questão é: dado um triângulo retângulo a seguir, determine, né? Nos dava um triângulo retângulo, né? Reto aqui, né? Aqui valendo 5, aqui valendo 13, aqui valendo 12 e aqui valendo alfa, né? Então o exercício tinha 3 itens para que a gente pudesse, né, analisar em relação a esse triângulo retângulo. A primeiro item que ele pedia era o seguinte: o seno do ângulo de alfa, né? Então ele queria o seno do ângulo alfa. Professor, como é que a gente obtém aí o seno do ângulo alfa, né? O item A pede o seno do ângulo alfa. Como é que a gente obtém esse seno desse ângulo alfa? É bem simples, né? O que define o seno? O que é o seno? Se a gente analisar a definição do seno de um ângulo, suponha que a gente tem um seno de um ângulo θ. Ele é o quê? Ele é o cateto oposto, né, CO, ao ângulo θ, dividido pela hipotenusa do triângulo. Hipotenusa, né? Então, o ângulo que a gente está buscando o valor do seno é o ângulo alfa, né? Então, o seno do ângulo alfa vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa, né? Então, se a gente analisar esse triângulo retângulo aqui, ele tem catetos, né? Esse aqui é um cateto, esse aqui é outro cateto. E tem a hipotenusa aqui, ó. Então, a gente já tem aqui a hipotenusa. Quanto vale a hipotenusa? 13, né? Mas como a gente está à busca do seno, o que é o seno? Cateto oposto. Quem é o cateto que está oposto ao ângulo alfa? É o 5, né? Esse outro cateto seria o cateto adjacente a alfa, né? Então, o cateto oposto a alfa é quem? É 5. Então, quem seria o seno de alfa? Cateto oposto a alfa, que vale 5, dividido pelo hipotenusa, que é 13. Então, aqui a gente define o valor do seno deste ângulo alfa, ok? Item B pede o seguinte, o item B. O cosseno do ângulo alfa. O cosseno do ângulo alfa. Bom, como é que a gente define o cosseno, né? O cosseno de um ângulo, qualquer θ, ele é o que? O cateto que está adjacente, né? O cateto adjacente, a abreviação de cateto adjacente, CA, a θ, né? Adjacente a θ, dividido pela hipotenusa, né? Então, se a gente analisar o nosso ângulo alfa ali, quem é o cateto adjacente a alfa? Cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente a alfa ali? Se o que está em frente é o oposto, o que está junto, né, mas não é hipotenusa, é o adjacente. Então ele vale quanto? 12. E quanto vale a nossa hipotenusa? 13. Então aqui a gente consegue definir o nosso cosseno, né, de alfa. Está pedindo o cosseno de alfa, que é igual ao cateto adjacente, que vale 12, dividido pela hipotenusa, que vale quanto? 13. Já o item C pede o que o item C? A tangente do ângulo alfa. Do ângulo alfa. Bom, como é que a gente define a tangente? A tangente, né? A tangente de um ângulo, θ qualquer, é igual ao cateto oposto a θ, dividido pelo cateto adjacente a θ, né? Então a gente pega o cateto oposto ao ângulo, divide pelo cateto que está adjacente ao ângulo, e a gente obtém o valor dessa tangente, ok? Então aqui no nosso exercício, quem é o cateto oposto? Alfa. Em relação a alfa, o cateto oposto a ele lá é quem? Quem está em frente a ele. Qual o cateto que está em frente a ele? 5. E o cateto adjacente é o cateto que está junto a ele, mas não é hipotenusa. Então é aqui, ó, esse outro cateto adjacente vale 12. Então quanto vale a tangente de alfa? Tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que vale 5, dividido pelo cateto adjacente, que vale 12. Então, agora para a gente marcar as alternativas, a gente teria que analisar, né, os itens que a gente tinha lá. Então, analisando aí, vamos analisar lá quais as alternativas? Qual a opção é a resposta? Então, analisando as alternativas, o primeiro, o seno vale 5 sobre 13. Então, o único que é 5 sobre 13 é o item 2 ou o item 3.
O cosseno vale 12 sobre 13. Ainda estamos no item 2, no item 3. E a tangente vale 5 sobre 12. E o 5 sobre 12 está no item 3, né? Então, a resposta correta para esse exercício é 3. É como você vai marcar lá no GR8, esse 3 está relacionado com a alternativa alternativa C. Ok? Então, essa foi a questão de número 1. E a questão 2, pessoal, nos pede aí para considerar esse triângulo aí, né? Um triângulo retângulo também. Esse triângulo retângulo, né, tem aí segmento aqui AB valendo 3. Um segmento aqui, vértice A, um vértice B, um vértice C. Aqui valendo 6. E aqui um CB, 3 raiz de 3. E aqui um CA, valendo 6. Valendo 6, né? Então, nós tínhamos um triângulo, né? Primeiramente, era um triângulo equilátero, que foi dividido ao meio, né? Então, se ele é um triângulo equilátero, esse ângulo aqui deveria valer 60 graus. O completo aqui também valeria 60 graus, mas como a gente traçou a altura, aqui vai valer 30 graus. Ok? Aí, exercício lá no item A, pedia que a gente calculasse o seguinte: qual é o valor do ângulo BAC? Então, A, o valor do ângulo BAC. Então, vamos lá analisar nosso item aí. O ângulo BAC, que a gente leva em consideração, é o ângulo que está no meio. É um ângulo que começa no vértice B, vai em A e C, né? Então, o ângulo que a gente está à procura é esse ângulo aqui. Ele vale quanto? 60 graus. Então, o valor do ângulo BAC é um ângulo de 60 graus, ok? Então, o ângulo BAC, ele começa aqui no B, vem em A e vai em C. Então, é o ângulo que está aqui no meio, ó. O ângulo A vale 60 graus. Então, esse é o valor do ângulo BAC. O B pede para a gente o seguinte: qual é o cateto oposto a BAC? Então, ele quer o cateto oposto ao ângulo, né? Ao ângulo BAC. Então, analisando a nossa figura aí, quem é o cateto que está oposto ao BAC? Então, tem a hipotenusa no triângulo, cateto do cateto. Quem é o cateto oposto? É o cateto que está à frente, né? Seria o cateto CD. E qual o valor dele? Segundo o nosso exercício, ele vale 3 raiz de 3. Então, o cateto, né? Você tem cateto, cateto e hipotenusa. O oposto a BAC, né, que seria o de 60 graus, é o que está à frente dele. O lado que está em frente a esse ângulo. Vale 3 raiz de 3. Ok? O item C pede pra gente. Item C. Qual o valor da hipotenusa, né? Hipotenusa. Hipotenusa. Quanto vale essa hipotenusa do triângulo ABC? Né? Qual o valor da hipotenusa do triângulo ABC? Então, se a gente pegar o triângulo ABC, ó, aqui é um ângulo de 90 graus. Né? Cateto, cateto, então aqui é hipotenusa. Quem é hipotenusa? O lado CA. Então, CA é hipotenusa e vale 6. Ok? Tem mais algum item? Qual é o valor do cateto adjacente ao ângulo BAC? Né? Então, item D, o valor do cateto adjacente ao ângulo BAC. Então, vamos analisar o triângulo. O ângulo BAC é esse ângulo aqui, ó, um ângulo de 60 graus, correto? Quem é o cateto que está adjacente a ele? É esse. O que está em frente ao oposto. O cateto que sobra é o cateto adjacente. Cateto ali. Vale quanto? Vale 3, ok? Então, analisando as alternativas, vamos lá analisar as alternativas. Analisando as alternativas, o primeiro tem que valer 60 graus. Então, o item 2 é o item 4.
O cateto oposto ao ângulo tem que dar 3 raiz de 3. Então sobra o item 2, né? O B lá vale 3 raiz de 3. Vamos ver se os outros estão corretos. O item C deu 6 e o item D deu 3. Então, resposta correta aí para o nosso exercício, item, voltando lá, item B. A resposta correta, alternativa, nativa, item 2, que é a alternativa D lá no GR8, ok? Então, já a questão 3 aqui, olha, questão 3, para a gente fazer a questão 3, a gente vai ter que analisar, vamos utilizar aí o caso, o exercício de número 2, porque o exercício 3 pede o seguinte, olha, então, com os valores encontrados acima, determine. O primeiro lá, o item A, pede para a gente determinar o valor do seno do ângulo ABC, né? Deixei um espaço aqui, que vai dar o seno de 60 graus, né? Por quê, professor? Porque se a gente analisar lá o triângulo, o ângulo ABC é o ângulo de 60 graus. Então, no lugar desse ABC vai entrar o ângulo de 60 graus. Mas o que é o seno de um ângulo, né? No caso, o seno de 60 graus. É o cateto oposto a ele, dividido pela hipotenusa. E no exercício anterior a gente definiu isso, que é cateto oposto e que é hipotenusa. Então, onde a gente procurou o cateto oposto? Foi no item B. O cateto oposto ao ângulo BAC é quanto? Então, 3 raiz de 3 dividido pela hipotenusa. Qual o valor da hipotenusa aqui? Aqui, na hipotenusa vale 6. Simplificando aqui, ó, em cima e embaixo por 3, porque 3 e 6 por 3, nós vamos ter 3 por 3 dá 1, raiz de 3, 6 por 3, 2, né? Então, ou seja, o seno de um ângulo de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. O 1 não tem necessidade de aparecer. Então, qual o valor desse seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, ok? Já o item 2 pede para a gente determinar o cosseno do ângulo ABC. Mas o que seria o cosseno de um ângulo? Cosseno do ângulo ABC, né? O ângulo ABC que a gente obteve lá em cima, analisando, 60 graus. Então, o cosseno de 60 graus, né? O que é o cosseno definido, né? Trigonometricamente, né? A definição de cosseno. Cosseno de um ângulo, θ, é o quê? O cateto adjacente dividido pelo quê? Hipotenusa. Analisa lá o nosso exercício. Qual o cateto adjacente? A gente analisou isso, cateto adjacente aqui? Analisou. Entender, né? Vale 3. Então, isso é o valor 3 dividido pela hipotenusa. Qual a hipotenusa aqui? 6. Né? Ou seja, o cosseno do ângulo ABC, que é 60 graus, é o cateto adjacente, que vale 3, dividido pela hipotenusa, que vale 6. Dá para simplificar essa expressão? Dá, né? Os dois são múltiplos de 3. Então, 3 por 3 dá 1 e 6 por 3 dá 2. Ou seja, quanto vale o cosseno de 60? 1 sobre 2. Ok? Então, qual o valor da tangente de 60 graus? Né? O ângulo que teria que aparecer é o ângulo BAC. Né? Isso aqui está errado aí, que a gente colocou, né? Mas está errado. O ângulo BAC é o ângulo de 60 graus, como a gente tem aqui, ó, tangente 60 graus. Mas o que define a tangente? A tangente de um ângulo é o quê? O cateto oposto ao ângulo dividido pela cateto adjacente ao ângulo, ok? Então, quem é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus aqui? Cateto oposto vale 3 raiz de 3. 3 raiz de 3. Dividido pelo cateto adjacente, que vale quanto aqui? 3. Esse 3 por esse 3. Ó. Então, a tangente de 60 graus, né, vai ficar igual. 3 por 3 dá 1. Raiz de 3. Então, a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Ok? Então, recapitulando, esse ângulo que nós estamos falando aqui é o ângulo BAC, né? Lá nos exercícios ficaram errados. A gente considera aqui como ângulo BAC.
Então, aqui é o ângulo BAC, BAC, ok? Então, com isso, a gente finaliza a questão de número 3. Então, pessoal, agora a questão de número 4, questão 4. A questão 4 pede para a gente, né, nos dá o mesmo triângulo, né, que a gente estava trabalhando na questão 3. Aí aqui é o triângulo ABC, o ângulo aqui é 90 graus, aqui é 60 graus. Aqui 3 raiz de 3, aqui 6, né, o lado CA vale 6, o AB aqui vale 3, e aqui o BC, né, e esse ângulo aqui, o ângulo ACB, vale 30 graus, ok? Então, é esse triângulo que nós temos lá. Vamos ver o que pede o item A? Item A, qual o valor do ângulo BCA? Então, o valor do ângulo BCA. Vamos lá ver quanto vale o nosso ângulo BCA. Então, o ângulo BCA é esse ângulo aqui, ó. Que vem do B, vai no C, vem no A. É o aqui no meio, né? O vértice que está aqui no meio, o vértice C. Então, seria esse ângulo aqui, que vale 30 graus, ok? O item B, vamos ver o que pede o item B pra gente. O item B pede o cateto oposto a BCA. O cateto que está oposto ao ângulo BCA. Quem seria o cateto que estaria oposto ao ângulo BCA? Se o ângulo BCA é esse ângulo aqui, quem é o cateto oposto? O cateto que está na frente. Quem está na frente do ângulo de 30 graus? Cateto AB, que vale 3, né? Então o valor desse cateto vale 3. Ok? O item C pede pra gente o item C. Qual o valor do cateto adjacente? O valor do cateto adjacente ao ângulo BCA, né? Tem que ter o ângulo para a gente analisar quem seria esse cateto adjacente. Então, o cateto adjacente é o cateto que está junto, né? Se esse daqui é a hipotenusa e o que está em frente é o cateto oposto, sobra esse lado que está junto, que é um cateto. Como está junto ao ângulo, é o cateto adjacente. Então, esse lado BC, que vale 3 raiz de 3, é o cateto adjacente desse triângulo, ok? Tem mais algum item? Item D, né? Item D. Valor da hipotenusa. Qual o valor da hipotenusa do triângulo ABC? Então, o valor dessa hipotenusa é o valor desse lado AC, né? Isso é cateto. Esse é cateto, então o lado AC é a hipotenusa. Então, a hipotenusa desse triângulo é o lado AC, que vale pra gente 6, ok? Então, vamos analisar as alternativas lá para ver o que a gente pode concluir. Então, o item 1, vamos ver. Primeiro, o ângulo BCA vale 30 graus. Então, a gente fica 30 graus o item A. Então, é o item 3 é o item 4. No B, deu 3. E o B dá 3 aí, do item 3 e o item 4, está no item 4, né? Então, a resposta para esse exercício, item 4. No GR8, a alternativa item 4 corresponde à alternativa letra D, ok? Então, com isso, a gente finaliza a questão de número 4. Então, pessoal, dando prosseguimento. Então, a questão de número 5 pede para que a gente, né, com base nos dados que a gente obtém no item 4, o item A pede o seguinte, ó, determinar o valor do seno do ângulo BCA. Então, ele quer que nós calculemos aí o valor do seno do ângulo BCA. E a gente já analisou lá no triângulo que o ângulo BCA é o ângulo de 30 graus, né? E lembrando como é que a gente define o seno. O que é o seno? É o cateto oposto a um ângulo dividido pela hipotenusa deste triângulo, ok? Então, analisando aquele triângulo lá, quem é o cateto oposto, né, a 30 graus? Então, o ângulo 30 está aqui, o cateto oposto é o que está em frente. Vale 3, né? A gente respondeu aqui no item
B. Então, cateto oposto vale 3 dividido pelo valor da hipotenusa. E quanto vale a hipotenusa nesse triângulo? 6. Então, dividido por 6. Como esses dois, né, números dão para ser simplificado, são simplificáveis, né, dividando os 2 por 3. 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Então, seno do ângulo de 30 graus, vale aí 1 sobre 2. Ok? O item B desse exercício, o item B, cosseno do ângulo BCA, ou seja, o cosseno do ângulo de 30 graus. Então, como é que a gente define o cosseno? O que é o cosseno de um ângulo? Cosseno de um ângulo qualquer, θ é igual a cateto adjacente a ele, adjacente, dividido pela hipotenusa. Então, lá no exercício anterior, a gente obteve o valor do cateto adjacente ao ângulo BCA e a hipotenusa do ângulo. O valor do cateto adjacente ao ângulo BCA, nós obtemos ele valendo 3 raiz de 3. Então, cosseno, o ângulo BCA vale 30. Cateto adjacente lá, 3 raiz de 3. E o valor da hipotenusa, que a gente utilizou aqui anteriormente, vale 6, não é isso? Hipotenusa vale 6. Como esses dois números são simplificáveis, divididos por 3 em cima, 3 embaixo. Então, o cosseno de um ângulo de 30 graus é igual a 3 por 3 dá 1, né? 1 raiz de 3. Dividido por 6 por 3, 2. Então, o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Ok? Tem mais um item. O item pede a tangente, não é isso? Item C, a tangente do ângulo BCA. Esse ângulo BCA, como a gente viu anteriormente, ele vale 30 graus, né? Então, já adiantando, qual o valor do cateto oposto a BCA? Então, cateto oposto a BCA, 3, e adjacente, 3 raiz de 3. Professor, por que cateto oposto e cateto adjacente, né? É o modo como a gente define a tangente. O que é a tangente? A tangente de um ângulo é o cateto oposto a ele dividido pelo cateto adjacente. Então, nosso cateto oposto vale 3. Cateto, vamos abreviar CO, cateto oposto vale 3 e o adjacente 3 raiz de 3. Né? Então, definindo a tangente, como a gente acabou de dizer, a tangente de 30 graus vai ser o cateto oposto a ela, que é 3, né? Dividido pelo cateto adjacente, que é 3 raiz de 3. Tá vendo que os dois números aqui podem ser simplificáveis? Eles dividem, né? 3 dividido por 3 dá 1. Então, a tangente de 30 é igual a 1 sobre a raiz de 3. Mas como a gente não pode deixar a raiz no denominador, né, pelo menos no Brasil, nós vamos ter que racionalizar isso daqui. Como? Pega a raiz que está embaixo, multiplica tanto ela em cima quanto embaixo. Né? Então, nós vamos ter a tangente de 30 graus igual 1 vezes a raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é raiz de 9. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. Então, ou seja, a tangente de 30 graus é igual ao valor de raiz de 3 sobre 3. Sempre, professor, sempre. Sempre que você for utilizar o valor da tangente de 30, ele vale raiz de 3 sobre 3. Qualquer exercício que você for aí, resolver, né, ou estudar, a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Né? Então, vamos analisar os itens lá para ver qual que é a resposta correta para este exercício. Então, analisando os itens, nós vamos ter... Então, primeiro lá o A deu, sendo 30 deu meio, vamos ver qual a alternativa. O único que dá meio aí é o 5, né? O B, o cosseno de 30 aí deu raiz de 3 sobre 2. E o C, que é a tangente de 30, deu raiz de 3 sobre 3. Então, uma alternativa para esse exercício é item 5, né? Lá no GR8 vocês vão encontrar a alternativa letra E. Ok? Então com isso a gente finaliza aí o exercício de número 5. Então questão 6, pessoal. Nos dá um quadrado, né? Nos dividem esse quadrado ao meio através de uma diagonal.
dividiu esse quadrado e retirou o triângulo, né? Um triângulo isósceles aí que também é retângulo. Aqui o lado A, lado B, lado C. Aqui valendo 45 graus, aqui em cima também valendo 45 graus, né? O lado AC aqui valendo 6 raiz de 2. O lado AB aqui embaixo vale 6. E o lado CB aqui vale 6 também, ok? Então lá no item A, pede para a gente determinar qual o valor do ângulo BAC, né? Então o ângulo que a gente quer procurar aí, BAC. Então, o que seria o ângulo BAC? É o ângulo que é formado aqui do segmento AB a C, né? Com o A no meio, o vértice do A no meio, né? Então, quem seria esse ângulo? Um ângulo de 45 graus. Então, esse ângulo BAC vale 45 graus. No B, pede de determinar qual o valor do cateto oposto a BAC, né? Qual o valor desse cateto, né? Vamos abreviar cateto oposto. C de cateto ou de oposto. Então, quem seria o cateto que está oposto a ele, em frente a ele? 6. Então, cateto oposto vale 6. O C, o valor do cateto adjacente a BAC, né? Nós temos dois catetos no triângulo, né? Se você tomar o ângulo, você tem um cateto oposto e o adjacente. O oposto a ele vale 6. Quem que seria o adjacente? É o que está junto a ele, mas não é a hipotenusa. O maior lado é a hipotenusa. Então, o que está em frente é o oposto e o que está junto a este ângulo, que a gente está analisando é um ângulo de 45 graus aqui, o BAC, também vale 6. Então, o cateto adjacente também vale 6. O D, né? Quanto mede a hipotenusa? Quanto mede a hipotenusa deste triângulo ABC? Ok? Então, vamos analisar o triângulo. Você analisa o triângulo, né? Hipotenusa é o que tem o maior lado aí. Vale quanto? Ele vale C, é o lado AC, né? Que é a hipotenusa. E ele vale 6 raiz de 2. Agora, analisando as alternativas aí, vamos ver o que vai ser responder o item A. Letra A deu 45. Então, 45 graus a gente fica no 2, no 4 ou no 5, né? O B vale 6. No 2 está 6 raiz de 2. No 4 está 6. No 5 também está 6. Vamos para o próximo. No 4, né? Porque o C vale 6. No 4 está 6 raiz de 2. E lá no 5 está 6. E o 5 também é o que tem a hipotenusa valendo 6 raiz de 2. Então, a alternativa correta aí para esse exercício é o item 5, né? Item 5, alternativa correta. Item 5 em V, né? Logaritmos romanos. Alternativa letra E, aí no GR8, ok? Então, com isso a gente finaliza a questão 6. Já a questão 7, a gente vai analisar ainda utilizando, né, os valores que a gente obteve lá no exercício de número 6. Então, para a gente já adiantar, o que a gente obteve lá? A gente obteve cateto oposto ao ângulo BAC valendo 6. O adjacente também vale 6. A hipotenusa a gente obteve que vale 6 raiz de 2. E o ângulo que a gente analisou, que é o principal, antes de obter esses valores, é o ângulo de 45 graus. Ok? Então, o item A aqui desse exercício número 7 pergunta o seguinte: qual o valor do seno do ângulo ABAC? Né? Lembrando, o que é seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se a gente tomar o ângulo BAC, cadê o ângulo BAC aqui? 45 graus. Então, o seno de 45 graus, né, o seno de 45 graus é igual. Qual o valor do cateto oposto a 45 graus? 6. Dividido pela hipotenusa, que é 6 raiz de 2. A gente consegue dividir aqui, ó. Os dois são 6. 6 dividido por 6 dá quanto? Dá 1 sobre a raiz de 2. Então, seno de 45 graus, o seno deste ângulo, vai ser igual a 1 sobre a raiz de 2. Mas como não pode ficar raiz no denominador, vamos racionalizar. Então, multiplica
em cima e embaixo por esse valor que está aqui embaixo, nessa raiz, né? Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Uma vezes a raiz de 2 é a raiz de 2, e raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz de 4. E qual que é a raiz de 4? Raiz de 4 é 2, ok? Então, o valor do seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Esse é o item A. O item B, né? Já o item B pede para a gente calcular o cosseno do ângulo BAC. Né? O que é o cosseno? Relembrando, o cosseno é o quê? Cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, qual é o cateto adjacente ao ângulo BAC? Primeiro, quem é o ângulo BAC? 45 graus. Quem é o cateto adjacente a esse ângulo 45 graus? 6. Dividido pela hipotenusa, que vale quanto? 6 sobre raiz de 2. Então, assim como a gente fez aqui a questão anterior, vamos ter que dividir e racionalizar depois. Então, o cosseno de 45 graus vai ser igual. 6 por 6 dá 1 sobre a raiz de 2. Racionalizando, multiplicando pela raiz de 2 em cima e embaixo, vamos ter 1 vezes a raiz de 2 é a raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, 2 vezes 2 dão 4. Então, raiz de 4. E qual que é a raiz de 4? 2. Então, o cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Ok? E o item C pede para a gente calcular o valor da tangente do ângulo BAC. Né? O que seria a tangente? Tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Né? Então, tangente de 45 graus, cateto oposto, vale lá 6. Dividido pelo cateto adjacente, também vale 6. 6 por 6, 1. Então, a tangente de 45 graus aqui vale 1. Né? Então, agora cabe a gente analisar as alternativas, né? Qual das alternativas é a correta, que apresenta esses valores corretos. Então, primeiro, o valor do item A pediu seno. O seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Então, o único item que contempla isso daí é o item 3, né? Porque os outros valores do seno tá errado, né? O item 3, o seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e a tangente vale 1. Então, a alternativa correta para esse exercício é a alternativa... Vamos lá, eu já esqueci. Item 2 que eu falei ou item 3? Item 3, né? Então, a alternativa correta aí, a alternativa C, corresponde ao item 3. Para finalizar, a última questão, a questão de número 8. Questão 8 nos dá o seguinte. Observa o triângulo a seguir, né? Nos dá um triângulo aí retângulo. Aqui. Esse lado mede 6 raiz de 3. Aqui tem um ângulo beta. Aqui é 12 centímetros e aqui é alfa, né? Aí o exercício pede o seguinte, o valor do ângulo alfa em graus. Quanto vale o ângulo alfa? Exercício bom de pôr em prova, olha. Como ele quer que a gente ache o ângulo alfa, então a gente tem que relacionar seno, cosseno ou tangente do ângulo alfa. Então a gente precisa analisar os dados que a gente tem. A gente não tem tudo aí nesse triângulo, né? A gente tem alguns valores. Sendo o ângulo de ser analisado o alfa, a gente tem esse lado aqui, ó. Quem que é esse lado em relação ao ângulo alfa? Ele é um cateto, que está junto, né? Então ele é o cateto adjacente. Vale quanto? 6 raiz de 3. E outro valor que a gente tem aqui é esse maior lado aqui, ó. Né? O maior lado do triângulo retângulo é quem? A hipotenusa. E quanto vale essa hipotenusa? 12. Como nos foram dados aqui, que a gente obteve aqui, cateto adjacente e hipotenusa, o que cateto adjacente e hipotenusa define? Se eu dividir cateto adjacente pela hipotenusa, eu vou ter o cosseno de um ângulo, né? O cosseno de alfa, então, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Como assim, professor? Cosseno de alfa é o cateto adjacente, seria 6 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que foi nos dado aqui, que é 12. Ok? A gente simplificar aqui 6 e 12, dá 1 por 6. Então, a gente vai ter que o cosseno do ângulo alfa é igual
6 por 6 é 1, raiz de 3. 12 por 6, 2, né? Então, o cosseno do ângulo alfa seria raiz de 3 dividido por 2. Só que nós fizemos questões anteriores aqui, onde a gente determina o valor de um cosseno de um ângulo que é raiz de 3 sobre 2, né? Vamos analisar aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Qual o valor do ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2? Será 30 graus? Não, aqui é seno, né? A gente quer cosseno. Cosseno de um ângulo tem que dar raiz de 3 sobre 2. Que ângulo é esse? Cosseno de 30. Então, o ângulo que a gente está procurando aqui no exercício, o ângulo alfa, cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2, ele vale 30 graus. Então, o ângulo que a gente está procurando é um ângulo de 30 graus. Isso aí nos corresponde à alternativa letra B. Alternativa B. Ok? 30 graus. Então, com isso, a gente finaliza a correção da 8ª lista de exercícios. Ok? Então, fiquem com Deus, abraços, qualquer dúvida nos contate e até a próxima aula.